Olá, eu sou o professor Elvis Miranda e nós vamos estar juntos nesse curso de Noções de Arquivologia. Bom, quando a gente estuda arquivologia, nós temos que começar primeiro por alguns conceitos fundamentais da área. Inclusive nos editais que caem essa matéria em arquivologia, geralmente o primeiro item do edital seria esse, conceitos básicos ou conceitos fundamentais de arquivologia. Então a questão é, quais seriam os conceitos fundamentais de arquivologia? Bom, vamos começar primeiro pelo conceito de arquivo. Então, para estudar arquivologia, a primeira coisa é a gente saber o que é arquivo. Bom, nas provas de concurso, o conceito de arquivo normalmente trabalhado é esse que a gente vê no slide. Arquivo é o conjunto de documentos acumulados por uma pessoa física ou jurídica ao longo da sua existência e que comprovam as suas atividades. Bom, o que a gente pode destacar desse conceito é o seguinte. Primeiro, arquivo é um local que acumula documentos, é um local que a gente guarda documentos, é um conjunto de documentos. Então a primeira palavrinha-chave é essa. Quando se fala em arquivo, a gente está falando de documentos. Esse arquivo pode estar vinculado a pessoas físicas ou jurídicas. Ou seja, não são só as pessoas jurídicas, só as empresas que acumulam documento e com isso formam seus arquivos. Na verdade, todo mundo tem arquivo, seja pessoa física ou jurídica. E no caso de pessoa jurídica, pode ser órgãos públicos ou empresas privadas. Esses documentos são acumulados ao longo da existência dessa pessoa e servem para comprovar as atividades que essa pessoa realizou ao longo da vida. Então, resumindo a história. Então, arquivo é um local que guarda documentos, todo mundo tem arquivo, seja pessoa física ou jurídica, e as pessoas guardam o documento para poder provar as atividades que fizeram ao longo da sua existência. Então, os arquivos só existem porque as pessoas têm essa necessidade de guardar documento para comprovar aquilo que elas fizeram. Bom, e se a gente for trabalhar o conceito de documento? O que seria documento? Que é o que a gente vai ver agora no próximo slide. Bom, então a gente pode trabalhar documento como sendo o quê? Então, documento seria toda informação registrada fisicamente em algum tipo de material. Então, olha só, a palavrinha-chave para entender documento é a palavra informação. Então, caracteriza um documento, uma informação que foi registrada fisicamente em algum tipo de material. Então, vamos analisar aqui o seguinte. Então, quando a gente pega uma informação e registra fisicamente, a gente está documentando alguma coisa. Então, o ato de documentar seria isso, registrar fisicamente uma informação. E aí aparece outro conceito importante para a arquivologia, é o conceito de suporte. Então, no próximo slide, a gente vai ver a definição do que é suporte e o que isso tem a ver com esse momento de registrar fisicamente uma informação. Bom, então vamos analisar. Suporte é o material físico em que a informação foi registrada. Então, olha só, toda vez que a gente cria um documento, nós estamos juntando duas coisas, informação e um material físico. Então, o material físico é justamente o que a gente chama de suporte. Então, à primeira vista, parece uma informação meio complicada. Como assim material físico em que a informação é registrada? Então, quando a gente parte para os exemplos, a coisa fica mais tranquila. Então, exemplos de suporte, ou seja, exemplos de materiais onde a gente pode gravar informação e, com isso, criar documento. Então, quais seriam os exemplos mais comuns? Então, trabalhando com essa ideia, informação mais suporte igual documento. Suporte mais comuns. Bom, quando se fala em arquivo, o primeiro material que salta na nossa memória é esse aqui. Então, o papel é o suporte mais comum, é o material mais utilizado pelo ser humano há mais de 1000 anos para registrar informação. Tanto é que quando a gente fala em arquivo, a primeira coisa que a gente lembra é papel. Mas será que todos os documentos do arquivo são necessariamente em papel? Então não é o caso. Nós temos vários outros exemplos de suporte que a gente pode encontrar em arquivo. Por exemplo, CD, fita magnética, mídias digitais em geral. Então qualquer mídia eletrônica ou mídia digital é considerada um suporte. Película fotográfica, né, que compõe lá os negativos, as radiografias. E antigamente nós tínhamos aí o quê? Papiro, pergaminho. Ou seja, qualquer material que a gente utilize para registrar a informação é considerado um suporte. Nós teríamos ainda aí o quê? Fita de vídeo, né, película fotográfica, película videográfica, mídias digitais em geral. Então qualquer material onde se armazena informação está servindo de suporte para essa informação. E a questão é, dentro do arquivo, todos os documentos são gravados em um único tipo de suporte?
É errado, são vários suportes diferentes. Então, dentro do arquivo, nós temos documentos em vários suportes distintos. Então, o arquivo é constituído por documentos que a empresa ou a pessoa acumulou ao longo da sua existência, nos vários tipos de material existentes para isso. Bom, avançando mais um pouquinho, nós teremos que discutir agora qual é a função do arquivo dentro da instituição. Bom, qual é a função do arquivo enquanto setor de arquivo dentro da empresa? Então, a função do arquivo é guardar e organizar os documentos, tornando disponíveis as informações que ele está guardando. Bom, no momento que a gente sabe que documentos são informações registradas, então a função básica do arquivo seria o quê? Pegar essas informações, esses documentos que a empresa acumulou, e tornar essas informações disponíveis para aqueles que precisam dessa informação no dia a dia. Então, os funcionários da empresa, os clientes, o diretor, o administrador. Então, o arquivo está ali para prestar informação às pessoas envolvidas nas atividades da empresa. E avançando mais um pouquinho, nós teríamos que falar um pouco das finalidades do arquivo. Então, quando o arquivo guarda documentos, esse documento está ali para quê? Para servir de informação para aqueles que precisam. E qual a finalidade que essa informação pode vir a ter? Em geral, a gente pode imaginar que a informação pode ter milhares de finalidades diferentes, é verdade. Mas vamos tentar simplificar a coisa em dois aspectos. Então, quando a gente guarda documento e organiza arquivo, o arquivo serve de apoio à administração. E num segundo momento, ele serve de base para a história. Então, vamos tentar então explicar o que significaria isso. Quando a gente diz servir à administração, é subsidiar as atividades da empresa no dia a dia. É atender ali os funcionários que estão resolvendo os problemas da empresa, é o administrador que está tomando decisão, é o funcionário que está questionando seus direitos. Então, servir à administração seria subsidiar as atividades da instituição no dia a dia. Então, a gente pode dizer que essa é a primeira e principal finalidade do arquivo. E isso acontece num primeiro momento. Então, seria a primeira finalidade do arquivo, desde a sua existência. Num segundo momento, o arquivo pode servir de base para fins históricos, ou seja, o arquivo preserva a história para a posteridade. Então, aquele documento que num primeiro momento resguardou a atividade administrativa, ele está servindo de base para preservar a história para a posteridade. E isso é importantíssimo quando a gente fala em arquivo público, então arquivos de órgãos públicos. Por quê? Os arquivos dos órgãos públicos, eles guardam informações importantes que mostram as atividades que aconteceram nas instituições públicas no dia a dia. Então, no futuro, as pessoas vão saber o que aconteceu hoje, baseado nas informações que os arquivos vão guardar com o tempo. Então, num primeiro momento, o arquivo serve de administração, e num segundo momento, uma finalidade secundária é preservar a história para a posteridade. E aqui eu chamo a atenção do candidato para o seguinte: tem muita questão de concurso que troca essas duas ideias. Então, olha só, num primeiro momento, o arquivo serve de administração. Num segundo momento, o arquivo passa a servir a história. E às vezes aparece questão dizendo exatamente o contrário, que a primeira finalidade do arquivo, num primeiro momento, é servir a história, e num segundo momento seria servir a administração. Então esse tipo de questão está incorreto, então ela está invertendo a ideia. Então primeiro o arquivo serve de administração, e num segundo momento ele serve a história. Bom, então a gente vê aí o que é arquivo, o que é documento, função e finalidade do arquivo. São conceitos básicos, conceitos fundamentais de arquivologia. Bom, para fixar bem esse conteúdo, vamos ver algumas questões de provas anteriores, onde esse assunto já foi cobrado. Então, comecemos então por uma questão de 2013, prova do CNJ. Então, vamos ver o que colocaram aqui nessa prova, baseado nessa mesma definição que a gente trabalhou. O arquivo do CNJ, então dei o exemplo do CNJ porque a prova era do CNJ. Se refere à acumulação ordenada dos documentos, então são os documentos que o CNJ acumulou ao longo da sua existência, que surgem como resultado da realização da missão ou dos objetivos dessa instituição. Então nós verificamos aqui o seguinte: a questão está perfeita, a questão está certa. Então ele trabalhou com aquela mesma ideia que a gente viu no início. Arquivo é a acumulação de documentos que as pessoas acumulam ao longo da sua existência, seja pessoa física ou jurídica, nesse caso, uma pessoa jurídica, um órgão público, CNJ, são documentos que essa pessoa acumulou ao longo da sua existência e que comprovam as suas atividades. Então, no caso aqui, quando ele diz, de acordo com a realização da missão ou dos objetivos da instituição, então é justamente em função das atividades que o CNJ desenvolveu. Então, questão certa, perfeita, de acordo com a definição de arquivo. Bom, nós temos aqui outra questão, essa agora da prova da Polícia Federal, Departamento de Polícia Federal, cargo de escrivão, também de 2013.
E a gente vai perceber que é uma questão muito parecida. Olha só, o arquivo do Departamento de Polícia Federal, então olha só, deu agora o exemplo do arquivo da Polícia Federal, por quê? Porque a prova é da Polícia Federal, então fica bem previsível, né, imaginar que normalmente o exemplo citado em prova, né, será normalmente daquela instituição que você está fazendo a prova. Então o arquivo da Polícia Federal é constituído por documentos produzidos ou recebidos no cumprimento da missão institucional. Então, olha só, o arquivo da Polícia Federal é o conjunto de documentos que ela acumulou no cumprimento da sua missão, ou seja, de acordo com as suas atividades. Então, a questão está correta, perfeita. Bom, mais uma questão. Ministério da Integração Nacional 2013. Nos processos de trabalho, independentemente da natureza do negócio, as organizações públicas ou privadas produzem e recebem informações que, registradas, tornam-se documentos de arquivo. Então, olha só, o que ele está falando aqui? Então, dentro da instituição, seja órgão público ou empresa privada, as instituições acumulam documentos. E esses documentos são informações que são registradas e depois tornam-se documentos dentro dos arquivos da instituição. Perfeito. Então, os documentos têm a ver com as informações que as empresas acumulam de acordo com as atividades que elas desenvolvem. Então a gente percebe que a questão é a mesma, né? Muda o jeito de falar, mas no final é a mesma ideia. Então, mais uma questão correta. Bom, prova do SERPRO. Entre a diversidade de documentos e informações que transitam nos setores do SERPRO, os documentos de arquivo são aqueles que têm relação direta, olha só, documento de arquivo, tem uma relação com a missão institucional do órgão. Ou seja, os documentos de arquivo tem a ver com as atividades, né, de uma missão, o objetivo da instituição que acumulou aquele documento. Então, mais uma questão correta, tranquila, de acordo com o mesmo conceito. Bom, mais uma questão. Desde a sua origem, ou seja, desde o primeiro momento, os documentos de arquivo são tratados, armazenados e conservados por razões culturais e históricas. Então, nesse caso, a questão está incorreta. Por quê? Porque, num primeiro momento, os documentos são guardados em função de uma necessidade administrativa e não necessidade histórica. Então, o valor histórico, a finalidade histórica, aparece num segundo momento. Então, num primeiro momento, existe a importância administrativa. Num segundo momento, a importância ou a finalidade histórica. Então, questão errada. Bom, próxima questão. Prova da ANAC 2012. Nas organizações, os arquivos compõem-se de documentos acumulados no desenvolvimento de suas atividades, independentemente de terem sido produzidos ou recebidos pela atividade fim ou pela atividade meio, e independente do suporte material da informação. Bom, vamos analisar o que ele está explicando aqui. Ó. Dentro das instituições, os arquivos são compostos por documentos acumulados no desenvolvimento de suas atividades. Perfeito, de acordo com as atividades da instituição. Independentemente de terem sido produzidos ou recebidos pela atividade fim ou meio da instituição. Ou seja, seja qual for a atividade que gerou o documento dentro da empresa. Seja atividade administrativa, que é a atividade meio, ou a atividade fim, né, aquela atividade para a qual a instituição foi criada. Por exemplo, no hospital, a atividade fim seria o quê? Seria a área de atendimento à saúde da população. Num banco, a atividade bancária. Então, a atividade fim é aquela atividade para a qual a instituição foi criada. No tribunal, seria a atividade jurídica. Então, não interessa a atividade que está desenvolvendo ali dentro da empresa. Todas elas geram documentos e esses documentos, independentemente do suporte, independentemente do material, vão compor documentos de arquivo, né, que vão passar a fazer parte do arquivo da instituição. Perfeita questão. Então, mais uma questão correta. Próxima questão, Anatel 2012. Entre os suportes dos documentos de arquivo estão incluídos. Olha só, lembrando que suporte é o material físico em que a informação foi registrada. Então, estão incluídos exemplos. Papel, ok, é um exemplo de suporte. Película fotográfica, tranquilo, perfeito. Meio eletrônico, ou seja, qualquer mídia digital. E a película videográfica. Ok, nós temos aí alguns exemplos de suportes. Né, a questão está correta, perfeita, de acordo com o conceito que a gente trabalhou. Bom, outra prova da Anatel de 2012. A conservação e a manutenção de documentos de arquivo ocorrem em um primeiro momento para resguardar a memória da instituição. Então, olha só, aqui a gente vai ter que raciocinar um pouquinho. Quando o CESP fala em resguardar a memória, ele está se referindo ao aspecto histórico e não ao aspecto administrativo. Então, olha só, se ele está afirmando que num primeiro momento
o arquivo serve à história, a questão está incorreta. Por quê? Porque num primeiro momento o arquivo serve à administração. Então o aspecto histórico entra num segundo momento. Então a questão está incorreta. Bom, outra questão de 2012, agora Ministério da Ciência e Tecnologia. O documento de arquivo é aquele acumulado naturalmente como resultado das atividades de organização, seja ela pública ou privada. Então, olha só, os documentos de arquivo são acumulados de acordo com as atividades da instituição, seja qual for a instituição, órgão público ou empresa privada. Perfeito. A questão está correta. Bom, outra questão agora, IBAMA 2012. Os arquivos de uma organização pública. Então, o arquivo de um órgão público pode ser constituído por documentos originados das atividades meio e fim. Então, acabou que a gente já viu isso aqui numa questão ainda há pouco. Então, os documentos de arquivo têm a ver com qualquer área da instituição, área meio ou área fim. E são produzidos em vários suportes, tem vários tipos de material, inclusive o material digital. Então, CDs, DVDs, fitas magnéticas, qualquer mídia digital pode servir de suporte para informação e, com isso, virar um documento. Então, questão correta. Então, os documentos de arquivo têm a ver com as atividades da instituição, seja qual for a atividade, e são produzidos em vários suportes diferentes. Perfeito. Bom, Polícia Federal Papiloscopista 2012. A organização de documentos, a atividade cada vez mais importante nas instituições, possibilita a tomada de decisão segura e o atendimento rápido das demandas dos usuários. Então, olha só, a organização dos documentos, então, a organização em arquivos, é uma atividade muito importante nas instituições e essa informação organizada permite a tomada de decisão segura e atendimento rápido das demandas dentro da instituição. Perfeito. Então, é importante a organização de arquivos e a organização das informações dentro da empresa. CNPq 2011. O documento de arquivo produzido ou recebido como decorrência natural do desenvolvimento das atividades de um órgão de uma empresa tem por função provar e testemunhar a ocorrência dessas atividades. Então, o documento de arquivo, ele é acumulado de acordo com as atividades da instituição, perfeito, e serve para provar essas atividades que a instituição desenvolveu. Então, mais uma questão perfeita, uma questão correta a respeito da definição de arquivo. EBC 2011. Um conjunto documental reconhecido como arquivo, ou seja, um documento de arquivo, pode ser produzido por pessoa jurídica ou por pessoa física. Então, todo mundo tem arquivo, seja pessoa física ou pessoa jurídica. Então, questão correta, ok, perfeito, sem problema. Bom, mais uma questão da EBC. Mesmo produzidos em suportes diferentes do tradicional, que é o papel, ou seja, mesmo que não esteja em papel, os documentos videográficos e fotográficos, então fotos e vídeos, também devem ser considerados como parte do arquivo da organização. Então, fotos e vídeos também fazem parte do arquivo? Sim. Então, pelo que a gente percebeu nesse módulo, não é só papel que existe em arquivo, não. Então, fotos, seja em meio digital, em papel, vídeos dos mais diversos, tudo isso também são considerados documentos de arquivo, são informações registradas e, portanto, fazem parte do arquivo. Então, questão correta. E mais uma para a gente fechar, EBC 2011. A principal finalidade do arquivo é servir como fonte para pesquisa histórica. Então, olha só, ele está afirmando que a principal, ou seja, a primeira e principal finalidade do arquivo é servir à história. Então, pelo que a gente percebeu nesse módulo, o arquivo tem duas finalidades. Num primeiro momento, ele serve à administração. Então, a primeira e principal finalidade seria servir à administração. E a segunda finalidade, servir à história. Então, a questão está incorreta em função disso. Então, a primeira e principal finalidade é servir à administração e não servir à história. Bom, então, resumindo aqui esse módulo, o que a gente percebeu até aqui? Arquivo é o local que guarda documentos. Todo mundo tem arquivo, seja pessoa física ou jurídica, e as pessoas guardam o documento para poder provar as atividades, as transações que fizeram ao longo da sua existência. Então, documentos de arquivo são informações em vários suportes diferentes, inclusive o papel, que é o mais comum, mas não é o único. A função básica do arquivo dentro da instituição é guardar e organizar os documentos para permitir que o usuário localize a informação que ele precisa. Com isso, o arquivo vai atender, num primeiro momento, a administração, as atividades que a empresa desenvolve no dia a dia, e num segundo momento ele vai preservar a história para a posteridade. Essa seria a finalidade secundária dos arquivos. Então, nos próximos módulos, a gente vai entrar
né, na parte técnica e saber como é que o arquivo gerencia toda essa informação que ele acumula ao longo do tempo.